O segundo ano fez uma prova de português, acho que numa segunda-feira, no começo de outubro. E nessa prova tinha um texto do Gregório Vivier e um outro texto de algum cientista político que também tinha viés ideológico de esquerda. Teve essa prova de português, que a maior parte dos alunos acharam normal, nada demais assim. Mas um aluno levou essa prova para casa, mostrou para uma mãe, e essa mãe se sentiu prejudicada pela prova ter um texto principalmente do Gregório de Vivier. Era um texto crítico ao governo, que apontava o governo como sendo um gatilho para a depressão, como uma vergonha mundial. Só que alguns pais ficaram incomodados e tal, depois quando eles foram ver a prova, e aí postaram um grupo dos pais. Ela disse que o texto era muito agressivo, que tinha o objetivo de doutrinar politicamente os alunos. Mas, de alguma forma, não sei, ninguém sabe como, chegou no Escola Sem Partido, no perfil de Twitter. O movimento em si não tem perfil oficial, tipo, aquilo ali é um Twitter independente que eles postaram, inclusive sendo muito ofensivos, e aí que tomou proporções totalmente até desrespeitosas com a professora, que já é uma senhora de idade e tal. Fiquei sabendo também que o Loyola tinha decidido anular, então, a prova que continha esse texto, sabe? E aí a primeira coisa que eu fiz quando fiquei sabendo disso foi tentar ter acesso à prova, né, ler o texto, para entender, porque uma escola que eu estudei tantos anos tomou uma atitude tão drástica de anular uma prova em razão do conteúdo de um texto. E quando eu li o conteúdo da prova, eu fiquei bem surpreso, porque já tive outras provas na escola que traziam conteúdos críticos também e que não foram anulados. Isso aí é uma coisa que me atinge diretamente, porque eu estou vendo o trabalho de um professor ser cerceado de uma maneira inverídica, né? Não é verdade. Se você analisar o contexto da questão que ela foi feita, ela não está levando ninguém a tomar partido de nada. Era uma prova de português com questões relacionadas a português. Por exemplo, tinha uma questão que abordava a anáfora. Na verdade, nem tinha uma relação direta com o conteúdo do texto. Mas aí apareceram algumas faixas do lado de fora do colégio, dizendo que o professor tem direito a ensinar, a doutrinar jamais. E aí eu fiquei muito chateada, assim, porque o Loyola sempre foi um lugar que foi muito aberto à diversidade política, assim, como um todo, e eu fiquei muito surpresa com a decisão do colégio de anular a prova. E aí isso foi, acabou que chegou no próprio Gregório do Vivier, que era o autor do livro, do texto que causou essa polêmica inteira. Eu acho que chegou em mim através do Twitter. Começaram a me marcar, começaram a falar comigo, você soube? Aí eu fui clicar e eu vi, aí manifestei, e a partir daí todos os jornalistas começaram a ligar. Depois o ex-candidato à presidência, o Haddad, ele também repostou, e aí explodiu, virou Folha de São Paulo, não sei o quê. Estado de Minas, G1, Tempo, Yahoo Notícias, e a Jovem Pan também, e Alvorada. Acho que, assim, praticamente todos os veículos grandes, assim, sabe? O diretor acadêmico do colégio deu algumas entrevistas para justificar a anulação da prova, e ele falou o seguinte ao Tempo, abre aspas, a prova em questão tinha apenas um lado. Sempre que esses temas transversais são abordados, os professores têm de dar os dois lados. A prova teria de ter um outro texto com o outro lado, e não tinha. Fecha aspas. Existem situações e situações. Existem situações em que ele não necessariamente tem que haver um contraponto. Então o que ele faz? Tinha que ter ao lado do Gregório uma pessoa, eu adoro esse argumento, de direita, falando bem do governo. Isso é literatura, né? Não tem ter dois lados. Quando se fala Graciliano Ramos falando de vidas secas, você não tem uma pessoa falando que não houve seca no Nordeste. Que de repente tem vidas molhadas, e vai ter um livro sobre uma pessoa falando da chuva no Nordeste. Não existe isso, sabe? Tipo, essa noção, essa simetria é uma coisa de quem não entende nada de literatura, assim. Uma pessoa que realmente parece que nunca lidou com uma crônica na vida dele, né? Além do mais, nem tudo tem dois lados. Tem assunto que vai ter um lado só, tem assunto que vai ter 1 milhão de lados. Então fica difícil mensurar, definir o que pode e o que não pode ser abordado. Mas aí, se for analisar essa justificativa que eles deram, a gente entra num ponto que eu acho que é o centro dessa discussão. Já tiveram milhões de provas e trabalhos no Loyola que também só tinham um lado, inclusive com um posicionamento mais à direita. E essas provas não foram anuladas.
Por que uma prova, por exemplo, que tinha só um texto do Paulo Guedes, ou uma prova que eu fiz, que tinha um texto do MBL, por exemplo, que não foi anulada? Porque não deu confusão. A escola tentou recuar para evitar essa discussão que virou nacional, mas não deu certo também essa medida deles. E eu tive contato com essas provas ao longo da minha formação também, provas que estavam abertamente, por exemplo, o governo Lula, e que elas nunca foram questionadas, assim, dentro de sala de aula. Eu nunca me senti incomodada também pela presença desses textos, por mais que eles fossem ideologicamente contrários a mim. Tanto na minha época, quando tinha textos do Reinaldo Azevedo, na época em que ele tinha acabado de escrever o livro que deu o nome Petralhas, né, aos governos que eram da época. Então, esses textos nunca foram contestados. Eles poderiam até não ser apoiados por alguns pais. Alguns pais poderiam falar que não gostam desse texto, mas nunca foi um movimento dentro da instituição para que a prova fosse anulada. Isso nunca foi pensado de se fazer. Com pouca procura, a gente já ficou sabendo de provas com textos de Paulo Guedes, Olavo de Carvalho, MBL. Só que na entrevista que o diretor acadêmico deu ao Tempo, ele falou que essa política de ter que mostrar os dois lados, quando forem abordados temas transversais, passou a valer só a partir de 2018. Só que, tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente já encontrou provas que só tinham um lado também, e que foram aplicadas em 2019 mesmo. Foi o caso do texto do Gregório, mas também de provas com textos escritos por apoiadores do governo. Isso faz a gente questionar a justificativa dada por esse diretor. Faz a gente pensar que o motivo da anulação não foi porque só tinha um lado. Senão tinha 1 milhão de provas anuladas por aí. Eu acho que essa justificativa, especialmente nos anos que eu estudei, não se aplicavam, mas eu realmente acredito que a pluralidade dentro do Loyola foi feita desde sempre a partir dos diversos posicionamentos de diversos professores. Eu, como professor, usei textos diversos, de autores com os quais eu concordava e de autores que eu era radicalmente contra. E eu sei que a maioria dos professores trabalha desse jeito. Eu tenho certeza disso. Os professores do Colégio Loyola, especificamente, que eu conheci pessoalmente a maioria deles, eu sei que todos trabalham nessa linha. Então, se tiver um professor que veicula texto do Gregório do Vivier, vai ter outro professor que veicula texto do Olavo de Carvalho, ou vai ter outro professor que veicula texto do Paulo Guedes. E é a partir dessas visões de várias provas que a gente vai conseguir entender como é a educação dentro da instituição. Você leva as pessoas a pensar, se oferece alternativas diferentes de visão de mundo, de visão da realidade e proporciona um debate saudável, um debate construtivo que sirva para o crescimento intelectual das pessoas. Em geral, os professores dão um feedback tão legal para mim, que gosto de usar tantas crônicas quanto o Greg News, que os alunos, em geral, entram numa maior discussão depois, uma discussão positiva, porque o barato da crônica é que ela fala do mundo, né? E a literatura serve para isso, para mim. Não é para falar de torres, de marfim, não, é para falar do mundo que existe, né? A literatura é uma maneira de ler o mundo. Então, para mim, o barato da crônica é que ela gera muita discussão, em geral. Porque ela fala da vida das pessoas que estão lendo. Então ela gera identificação, gera talvez repulsa, gera, enfim. Então eu acho que é uma ótima maneira de discutir isso. Mas aí eu fiquei curioso para saber da onde surgiu essa história de que o Loyola é esquerdista, doutrinador. Isso não parava de repercutir nas redes sociais. E aí eu comecei a pesquisar, a apurar e vi que tinham vários episódios anteriores a esse da prova que, de certa forma, estavam ligados a esse boato. Um deles foi a greve geral que aconteceu no meio do ano no Brasil inteiro. O Loyola, nos últimos anos, ele tem tido uma postura de aderir a essas greves de professores. Assim, ano passado, por exemplo, que eu estava no Loyola ainda, eles aderiram a uma greve. Fiquei sabendo que o colégio aderiu a uma paralisação de um dia, né? E os pais se sentiram incomodados pelo fato dos professores terem aderido a essa greve por dizerem que era por motivo político. E que logo em seguida, no dia seguinte, não sei se na semana seguinte ou no dia seguinte, várias faixas apareceram, né, na frente do colégio, fazendo xingamentos ou fazendo menções a um colégio que fazia doutrinação, ou que seria um colégio de esquerda, ou que teria professores de esquerda que estariam prejudicando seus alunos. Falava que Loyola vergonha, coloca a ideologia na frente dos seus próprios alunos e tal. Todo trabalhador tem direito à greve. Isso é um direito que também, como a liberdade de expressão, foi duramente conquistado. Muitas pessoas morreram na história para que o direito de greve fosse conquistado. Os professores têm direito à greve assegurado no artigo 9º da Constituição
da República Federativa do Brasil e determinado na lei de greve, né, aprovada em 89, os professores têm esse direito e não cabe à instituição falar ou não a data ou definir ou não se vai poder ter greve. Mas, especialmente no caso de escolas, a paralisação vem junto com a reposição de aulas. Então, no caso, para os alunos, não há prejuízo algum. Mas até agora nós não chegamos no porquê disso tudo está acontecendo. Então a gente tem que falar sobre a onda de notícias falsas que dominou as redes sociais e fez com que as pessoas passassem a acreditar nesses absurdos, né? Em primeiro lugar, as fotos das faixas elas foram publicadas junto com um texto que dizia que cerca de 60 professores do ensino médio não queriam a paralisação e que o Loyola era comprometido com a ideologia socialista. Gente, o terceiro ano nem tem 60 professores. Provavelmente nem o ensino médio inteiro tem esse tanto de professor. Essa foi a primeira notícia falsa. Em segundo lugar, essas informações falsas, elas foram publicadas acompanhadas também de um vídeo de estudantes se manifestando contrários à doutrinação nas escolas, e eles seguravam uma faixa escrito "Escola sem partido". Esse vídeo foi atribuído aos alunos do Loyola, mas... Tipo, não tinha nada a ver com ela, dava pra ver claramente que não era dentro do colégio. Tipo. Estão distorcendo fatos para tentar manipular uma opinião de pessoas que não têm tanto conhecimento, que não estão dentro da escola e que tendem a formar a opinião a partir dessas notícias, a partir dessas informações inverídicas. Que nesse caso específico está defendendo um lado ideológico mais de direita e tentando colocar no Loyola como se fosse um colégio esquerdista, marxista. E a gente que estudou lá, a gente sabe que isso não acontece, que o Loyola não tem esse tipo de ideologia. O vídeo atribuído aos alunos do Loyola está completamente distorcido. Eu demorei para achar o vídeo original. Quando eu achei, eu vi que era de um grupo político. O professor comunista quis me doutrinar. O professor comunista quis me doutrinar. Escola sem partido. Tinha gente com camisa escrito "Direita São Paulo", e esse grupo tem total direito de se manifestar, mas não tem nada a ver com Loyola. E a criação de fatos inverídicos, ele é uma coisa assustadora demais para a gente, né? Principalmente para quem lida com ciência, e no caso da ciência humana, é uma perseguição constante em busca da verdade. Essa perseguição atropelada por informações falsas, adulteradas, isso é muito preocupante, isso é muito angustiante. Essa história toda começou a chegar num nível perigoso. Começaram a expor professores, funcionários do colégio de uma maneira absolutamente difamatória. Foi o caso de um professor que foi, assim, ele é super querido por todo mundo que eu conheço, que já teve aula com ele. Obviamente eu não vou citar o nome dele, mas uma pessoa publicou uma foto desse professor com o nome dele exposto, relacionando ele direta ou indiretamente à morte de uma mulher que teria sido ocasionada devido à inalação de fumaça durante aquela greve. E essa pessoa pedia para o colégio disponibilizar uma bolsa integral para todos os filhos da vítima. Isso é intimidação, né? Eu não consigo entender muito a linha de raciocínio dessas pessoas, assim. Só porque o colégio aderiu a uma greve, eles estão tentando responsabilizar um docente por uma morte que não tem nada a ver, assim, não tem o menor sentido, sabe? O professor que foi veiculado nessa, né, que foi colocado nessa matéria, que não era sequer uma matéria, num post de Facebook, ele é uma pessoa muito séria, muito correta, com um trabalho muito bonito dentro da instituição. Gente, isso é problemático em muitos pontos. Primeiro, expõe o professor de uma maneira injusta, com acusações sem o menor fundamento. Segundo, a informação de que a mulher morreu por inalar fumaça no meio da greve é outra informação falsa. Segundo o hospital que atendeu a vítima, o óbito estava associado à doença cardíaca e neurológica. Então é muito grave esse tipo de informação. As pessoas que colocam, que disponibilizam, têm que ser responsabilizadas sabendo que isso não é verdadeiro, e especialmente as pessoas têm que ter muita responsabilidade ao compartilhar, checar o que estão compartilhando, porque é muito grave e juridicamente ele foi vítima de pelo menos de 2 crimes. Seja uma difamação, dependendo do teor até mesmo de uma calúnia. E ele pode procurar reparação e pode procurar até mesmo o direito penal para que a pessoa que foi responsável por essa calúnia seja punida.
quem compartilha sabendo que está compartilhando notícia falsa também pode ser responsabilizado. Teve também o caso do padre, né? Que foi uma imagem que rodou a internet inteira. Tinha um texto vinculado a essa imagem que falava que o padre, ele tinha feito um discurso em uma missa que era anti-Bolsonaro, falando que quem votasse 17 estava indo contra o batismo, sei lá, umas coisas assim. E não tinha sentido nenhum, porque esse discurso nunca aconteceu, sabe? E depois o Loyola divulgou uma nota em relação a esse discurso e falaram que não tinha absolutamente nada a ver, ele estava falando sobre alguma coisa estritamente religiosa, ele nunca citou nenhuma questão política nesse assunto. Então, é esse tipo de notícia que está formando o imaginário das pessoas, principalmente alguns pais, de que o Loyola é tudo isso. Eu cheguei a ser consultado por amigos, como sendo ex-aluno do Loyola, que é um casal que tem uma filha que estava prestes ou pensando em colocar na instituição e ficou em dúvida se colocaria ou não em razão dessas informações. Teve antigo aluno que não quis falar aqui nesse vídeo porque foi ameaçado só porque se pronunciou na época da anulação da prova. E alguém tinha que fazer alguma coisa para parar com isso. E a primeira iniciativa veio das duas meninas, uma aluna e uma antiga aluna, que deram início a todo esse movimento, tendo como ponto de partida a anulação da prova. E aí eu falei, por que a gente não escreve uma nota falando sobre o assunto e tal? E a princípio a gente não ia coletar assinaturas para a nota, a gente ia escrever só um texto e divulgar, sei lá, no Instagram. Mas aí a gente viu, principalmente nos grupos que a gente participa no WhatsApp, que todo mundo estava muito bravo com o assunto. Aí eu falei, eu acho que talvez a nota ganhe mais visibilidade se a gente coletar assinaturas, né? Então, eu mesmo apoiei o movimento, que eles fizeram uma carta e tal, apesar de não concordar 100% com a carta, eu coloquei meu nome lá, acho que é o 15 ou 14, não sei, nos 1000 e poucos nomes que deram. Eu sou liberal, ou seja, quando você vai separar, assim, eu não gosto desse tipo de separação, mas esquerda e direita, eu estaria mais pro lado da direita, assim. E mesmo assim, eu tava do lado da professora, porque, inclusive, defender a liberdade implica defender a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa que foi conquistada duramente pela humanidade. Se você contextualizar isso historicamente, você volta lá no século XVIII, na época do Iluminismo, a luta principal daqueles pensadores era para ter liberdade de expressão. Eu li a carta, e quando eu li a carta, a primeira coisa que passou pela cabeça foi como é que eu faço para assinar. Foi muito engraçado, no dia que a gente publicou a nota, a gente publicou no final da tarde, assim, aí no dia seguinte eu acordei, tipo, o mundo tava louco, assim, tava todo mundo comentando sobre o assunto e tal. Isso prova que o Loyola continua sendo o Loyola que eu conheço. Isso prova que existem alunos com visão crítica dentro do Loyola, que essa não é a visão majoritária. A gente pensou, putz, ia ser muito legal se o Gregório do Vivier visse isso, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa super acessível, assim. Primeiro, ele postou no Twitter falando que ele tinha visto que uma prova tinha sido cancelada, mas ele não tinha falado da nossa nota ainda. E aí, neste momento, a gente respondeu esse tweet dele com a foto da nossa nota e falando, ei, Gregório, então nós, alunos do Loyola, escrevemos uma nota de repúdio, a gente queria que você lesse, enfim. E aí, ele se manifestou pouco depois, assim, sei lá, 1 hora depois, e propôs, então, que a gente tivesse esse encontro com ele quando ele viesse aqui pra BH pra festa dele. E o encontro aconteceu. Tava cheio, assim. Não sei quantas pessoas tinha, mas tinha muita gente. Tiveram várias performances, todas voltadas para a conscientização da importância do direito à liberdade de expressão. O Gregório falou, fez uma carta falando toda a importância desses direitos. E foram pessoas, sei lá, muito diferentes. Tinha muita criança lá, tinha cachorro, tinha idoso, assim, foi uma coisa muito legal mesmo. Foi numa praça aberta que eu achei o máximo, assim, que é um espaço muito democrático, assim, as pessoas podem ir. Esse cálice para, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Esse protesto era para ser por causa do cancelamento de uma prova. Uma professora que escolheu um texto meu e foi cancelado, o texto, a prova. E hoje, acho que todos vocês já conhecem a história, eu não vou contar de novo. Aliás, salve essa professora, tomara que ela esteja aqui hoje. Viva ela! Mas, nos tempos de hoje, é impossível protestar contra uma coisa só. Os motivos vão se acumulando na nossa mesa. De lá para cá, tanta coisa aconteceu, não é? E é impossível não falar de tudo que aconteceu. Desde a proibição absurda daquela prova, aprovaram também o Escola Sem Partido, que não tem nada a ver com a prova, mas tem tudo a ver.
Porque eles têm muito medo da liberdade nos dois casos. E eles chamam de partido a liberdade do professor de ensinar e do aluno de aprender. Eles não querem criar gente, eles não querem criar cidadão, eles querem criar gado. Mas eles não vão conseguir. Eles já não estão conseguindo. Graças a gente como Manuela e Beatriz, do Loyola, e todos os pais de alunos do Loyola, eles organizaram um movimento de reação 1000 vezes maior do que daqueles poucos pais incomodados com um palavrão ou com uma crítica a um governo. Ele citou a gente no discurso, que me deixou muito feliz também. Foi um evento maravilhoso porque congregou várias pessoas que até mesmo queriam saber mais. Algumas pessoas estavam passando na rua, que queriam saber o que era e pararam para escutar. Porque por algum motivo a gente vive numa sociedade que é racista, homofóbica, machista e transfóbica. E algumas pessoas parecem não ser ouvidas da mesma maneira que eu sou. Por esse motivo, eu acho que cabe a mim, que pelo menos agora eu sou aqui ouvida, falar por aqueles que neste momento não são. E esse foi com certeza o principal ensinamento que eu tive no Loyola. É um ensinamento que eu levo para a minha vida, em que eu tento me basear o tempo inteiro. E isso tudo só foi possível porque eu tive acesso a uma educação consciente, plural e crítica. Uma educação que só foi baseada em textos críticos, com diversas abordagens políticas, que me ensinou que diversas abordagens políticas podem sim coexistir numa sociedade, que está tudo bem com isso. Foi realmente muito bom tudo isso, porque serviu para a gente refletir sobre uma coisa. Pense comigo. Se o Loyola tem provas com textos tanto de esquerda quanto de direita há muito tempo, e eles anularam só um lado, a gente conclui que eles não tomaram essa decisão porque faltava um contraponto. Para mim, a escola, na verdade, pouco se importou, a minha opinião pessoal, pouco se importou com o conteúdo que estava ali, era mais tipo, olha, a gente não está aguentando mais, a gente está tendo um problema gigantesco para resolver e só vão voltar atrás. Tem muito mais a ver com a pressão dos pais, dos alunos, do que mais com o conteúdo que tinha na prova ou na pergunta, né? Porque é um colégio de elite, tem pais importantes, com funções importantes, eu acho que o Loyola sempre deve ficar receoso, né? O papel dos pais no Colégio Loyola é muito forte, é sem dúvida muito forte. E por algum motivo, a direção às vezes acata esses desejos dos pais. Houve momentos em que houve pressão de pais sobre determinados acontecimentos envolvendo a escola. Essa ideia de que cada pai de aluno pode... que acha que é uma relação de cliente. A pessoa no mundo capitalista, ela acha que todas as relações dela vão ser de consumidor, né? Então tem o direito do consumidor. Então ela acha que o pai de aluno é um consumidor e ele tem direito a reclamar do produto, tipo, do Procon, falar, olha, não tem... E não é assim que funciona, né? Quando você põe numa escola, você confia naquilo, no currículo, os professores. Tem que perguntar para os professores se isso influencia ou não no trabalho deles dentro da sala de aula. Influencia. O professor acaba se sentindo de uma certa forma ameaçado, né? Isso é preocupante, isso é incômodo, é desgastante, é desagradável essa intromissão, né? Não que os pais não possam criticar, tá? Toda crítica é bem-vinda, seja de alunos, seja de pais, seja da escola, seja de colegas, seja de onde for. Mas desde que ela não venha com esse caráter de ameaça, né? de alguma coisa que te deixa inseguro. Toda escola, hoje, ela está em disputa em algum lugar. Ela não é algo estanque. Às vezes a gente acha, mas o Loyola é um colégio conservador. Eu não conheço, mas eu tenho a impressão de que você não pode falar isso. Porque ele é muito maior do que um rótulo, né? É uma escola que tem uma história de ter formado uma quantidade enorme de pessoas que não são necessariamente conservadoras. Então ele não é uma fábrica de pessoas conservadoras. Ele é mais do que isso. E eu acho que cabe aos alunos, aos ex-alunos, aos pais de alunos, lutarem para que a escola continue plural, diversa e que ela continue um espaço de democracia. Tem uma frase que é atribuída ao Voltaire, que ele nunca falou, na verdade. Não concordo com a palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Isso deveria ser uma coisa que todo mundo deveria cuidar de resguardar, porque isso interessa a todos. O que está acontecendo, principalmente no Brasil hoje em dia, é que as pessoas estão invertendo essa equação, né? Eu não concordo com uma palavra do que você diz e vou fazer tudo que eu puder para calar sua boca, nem que eu precise te cobrir porrada para isso.
E a gente não pode dar de bandeja as coisas que a gente gosta de presente e falar assim, vou procurar outra escola. Não, vamos disputar, porque a escola está em disputa, todas as escolas estão. Hoje é o momento que a gente está disputando todos os espaços. O teatro está sendo disputado, as escolas estão sendo disputadas, as faculdades estão sendo disputadas, a praça está sendo disputada, os bairros estão sendo disputados. Então, não existe isso, mas eu moro num bairro conservador, então eu não posso, por exemplo, sair do armário, eu não posso sair com meu namorado se eu for gay, porque eu moro num bairro conservador. Não existe isso, o seu bairro está em disputa, a gente tem que disputar, claro, a gente tem que ganhar os espaços, eu acho, sabe? Eu acho que a postura adequada do Loyola seria reafirmar o ponto deles e não ceder à pressão como foi cedida. Ou então assumir, falar assim, olha, isso daqui é uma escola conservadora e a gente não quer ter gente de esquerda. Assumir e falar assim, que aí todos os pais vão falar assim, tá bom, perdemos, tchau, um beijo, né? Ele não quer isso, ele quer fingir que é um democrata. Senão isso pode acontecer para o lado da esquerda também, quando vê uma questão de direita, querer questionar. E o Loyola nunca vai ter paz assim. Acho que se tivesse, sei lá, um grupo de pais que não gostassem do Paulo Guedes e começassem a reclamar e levasse, sei lá, para a Uni, que é coisa dos estudantes, e virasse uma confusão nacional com o Bolsonaro comentando, por exemplo, imagino que a escola também teria recuado. E é impossível da gente não falar sobre as pessoas que tomam decisões lá dentro. Não tem como eu não lembrar de um episódio que envolveu esse mesmo diretor que falou com a imprensa que precisa mostrar os dois lados. Ele tinha um grupo com todos os alunos para passar informações acadêmicas, data de prova, informações sobre formatura que precisavam ser conversadas entre ele e os alunos. E dentro desse grupo, em 2014, na época das eleições, ele mesmo chegou a publicar um texto que basicamente pedia votos para um candidato específico, e não só pedia, como ensinava a convencer outras pessoas a votarem no candidato dele. E esse candidato não era um candidato de esquerda, era, pelo contrário, um candidato no segundo turno de direita. Era uma foto do então candidato, acompanhada de um texto que falava: diga a todo eleitor que você puder, convença seu interlocutor, diga a todos que todo voto para o candidato é fundamental nesse momento. E termina dizendo, faça isso que você influenciará o resultado da eleição. Ou seja, a prova de português que foi anulada, ela tinha fins acadêmicos, não induzia ninguém a tomar partido de nada, enquanto a publicação dele, em ano de eleição, utilizou um espaço que tinha fins acadêmicos, né, onde os professores publicavam trabalhos, etc., com finalidades políticas. Então, eu acho muito interessante que hoje ele adote essa postura de isonomia, de que as provas têm que ter dois textos, quando claramente ele já colocou na posição de, na época, coordenador de série, um pedido de voto expresso dentro da instituição para o outro lado. Então é engraçado que essa justificativa venha só quando o movimento é direcionado a um viés político que não é o dele, pessoalmente. Eu acho isso tem que ser notado. E só para reforçar o que a gente falou sobre a influência dos pais, naquele ano ele só foi pessoalmente nas turmas se retratar pela atitude dele, depois que alguns pais foram à reitoria reclamar, né, do ocorrido. É mais uma forma de ver o quanto que os pais são quem tem mais influência dentro da escola e não a razão em si dos argumentos dos alunos. Nossa intenção é provocar uma reflexão na instituição como um todo, não é uma crítica direcionada. O objetivo é que seja construtivo mesmo, porque, assim, do jeito que tá, não tá legal, né? Pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu já formei, eu não tenho contato com ninguém que estudou lá, mas a gente fica triste com isso, porque grande parte das pessoas que formaram no Loyola passaram uma vida lá dentro. Eu tive 15 anos de Loyola, somando meu tempo de aluno, estagiário de comunicação. Porque eu realmente sou muito grata pelo Loyola por tudo que eles me proporcionaram assim, ao longo da minha formação. Eu tive contato com realidades que eu nunca teria tido se eu não tivesse estudado lá. Eu participei do estágio social desde o 7º ano até o 3º ano do ensino médio. Eu tive contato com creches, com asilos, com hospitais voltados ao tratamento de câncer. Apesar de ser um colégio, com certeza, que tem um grupo social preferencial, que tem alunos de um grupo social bem definido,
É um colégio que sempre procurou expandir as fronteiras da escola, abrir os muros da escola para fazer trabalhos sociais fora da escola, de ronda noturna, trabalhos em outras comunidades, trabalhos muito interessantes. O Loyola teve um papel muito forte na minha formação social, sem dúvida alguma. Tem uma série de atividades lá que estimulam o debate. A própria professora da polêmica da prova, a aula dela é toda baseada no estímulo ao debate. Ela mesma se contradiz, tipo, ela fala uma coisa e depois ela fala uma coisa que não condiz com o que ela tinha dito, para os alunos tentarem sair daquele conforto. E o Loyola institucionalmente não levanta nenhuma ideologia, fora, óbvio, dos jesuítas e tal, que faz parte da instituição, mas não é nenhuma ideologia, tipo, econômica ou política. Eu tenho muito respeito pelos jesuítas. Não porque trabalhei no colégio. Eu já tinha esse respeito pelos jesuítas muito antes de ser funcionário do Colégio Loyola. Nós não podemos falar em ensino no Brasil sem falar dos jesuítas. Nosso modelo de ensino no Brasil, ele começou a ser construído pelos jesuítas. E o tempo que eu passei no colégio só reforçou essa visão que eu tinha a respeito deles. Obviamente, depois de falar tanta coisa importante e séria nesse vídeo, o nosso papel é dar um direito de resposta ao Loyola. Nós entramos em contato com a comunicação do colégio, informamos sobre o vídeo, sobre os temas abordados e oferecemos um espaço para a instituição, para o diretor e para os professores envolvidos nos casos citados. E a resposta do Colégio Loyola foi a seguinte: agradecemos-lhe pelo seu contato, informações e, sobretudo, por sua preocupação e cuidado contínuos com a escola. Infelizmente, não é possível atendermos sua solicitação. Com o ano letivo chegando ao fim, as diretorias e respectivas equipes encontram-se totalmente envolvidas no cumprimento e encerramento das atividades acadêmico-pedagógicas. Nesse momento, estamos focados na nossa missão de educação integral de qualidade e em garantir um término de ano tranquilo para todas as pessoas que fazem parte da comunidade educativa. Então, para finalizar, se você, assim como nós, quer liberdade no ensino e acha que uma escola não é apenas uma empresa que tem que dar satisfação para o cliente, se você, assim como nós, está cansado de ver opiniões sendo formadas com base em notícias absolutamente falsas, e alunos e professores perderem seu espaço de fala para quem não contribui em nada, compartilhe esse vídeo. Esses casos aconteceram no Colégio Loyola. Mas podem acontecer com você, na sua escola, universidade ou ambiente de trabalho.